Olá, que a paz do Mestre Jesus nos envolva. Hoje nós vamos refletir com Paulo de Tarso, ex-doutor da lei e atual fiel servidor do Cristo. Paulo, na sua carta aos Filipenses, carta esta considerada a carta de alegria. Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, nos dá muitas orientações. Nos faz pensar acerca das nossas atitudes, do nosso modo de viver. E especialmente hoje nós vamos falar do versículo 8, capítulo 4, versículo 8, da sua carta aos Filipenses. E Paulo nos diz: quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou que de qualquer modo mereça louvor. Nisso pensai. Paulo nos fala sobre muitas questões, como ocupamos a nossa mente, a nossa vida, como temos ocupado os nossos dias, para que esse dia ele seja um dia de paz. Como chegamos no final do dia? Essa é a questão que precisamos refletir. Porque aquilo que pensamos reflete as nossas ações. Nós criamos hábitos, e o hábito de pensar, ele vai gerir em nós muitas questões que podem ocupar de forma positiva ou negativa a nossa vida. Hábitos que podem ser modificados. Precisamos verificar dentro de nós o que de fato podemos tirar para que a nossa vida, para que o nosso dia seja melhor, seja bom, seja positivo. Porque são costumes, são comportamentos que podemos modificar se assim nos esforçarmos. O hábito de pensar é um deles. Preencher, por exemplo, a nossa mente com pensamentos mais positivos, virtuosos. Porque nos chegam pensamentos o tempo todo, pensamos o tempo inteiro. Mas nós podemos fazer uma varredura e nessa varredura modificar esses pensamentos. Então, quando vem aqueles pensamentos mais negativos, aqueles pensamentos que nos colocam para baixo, situações que vamos nos lembrando, às vezes do passado, que ficamos presos lá naquele passado, que nos fez tão mal, situações que ocorreram com determinadas pessoas, coisas que vão acontecendo ao longo da nossa vida. E aí nós pensamos, para que eu preciso disso para mim? Então mudar esta forma de pensar também atinge a nossa forma de sentir e a nossa atitude no nosso dia a dia. Porque quando estamos mais negativos, estamos mais para baixo, ficamos com esses pensamentos corrosivos, o nosso dia é assim também. Acabamos nos relacionando com as pessoas de uma forma não tão boa. Às vezes um irmão chega para nós de uma forma alegre, contente, aquilo nos incomoda, porque nós não estamos nessa sintonia. Então a sintonia, ela é feita da forma do nosso pensar. Porque é importante cultivar paz interior, aquela paz interior que Cristo nos ensinou. Quando nós conseguimos alcançar essa paz, nós temos um dia preenchido de alegria, um dia preenchido de novidades, ficamos impulsionados a querer fazer coisas boas, acordamos dispostos, com vontade de olhar as árvores, com vontade de ouvir o canto dos pássaros. E às vezes, quando ficamos para baixo, nem isso nós conseguimos perceber. E a natureza, ela nos ensina o tempo todo, a natureza é tão próspera,
Tudo na natureza é Deus. E quando nós observamos e ficamos mais próximos da natureza, nós conseguimos também, através desse contato, melhorar o nosso dia, a nossa vida. Então, quando Paulo nos fala para nos ocuparmos do que é verdadeiro, do que é justo, puro, amável, é tudo que é bom, é tudo que nos faz nos sentirmos melhor no nosso dia e na nossa vida. Filtro mental, isto é muito importante. Quando nós fazemos boas escolhas com mais sabedoria no nosso dia, na nossa vida, nós conseguimos melhorar o nosso filtro mental. Aquilo que assistimos, aquilo que lemos, aquilo que ouvimos e conversamos. Isso também nos auxilia a mudar. Por exemplo, hoje em dia, em épocas de contato, né, com esse meio das redes sociais, nós temos uma tendência a vermos de tudo, ouvirmos de tudo. Só que esse de tudo pode nos levar, às vezes, a mudar a nossa sintonia. Então é importante nós observarmos aquilo que estamos consumindo, aquilo que de fato é ou não é bom, fazermos uma seleção para que o nosso também ouvir, ver, se torne bom. Quando nós fazemos leituras edificantes, por exemplo, o nosso pensamento, o nosso sentimento, ele vai se modificando. A leitura edificante é aquela que traz para nós um preenchimento de alegria, de paz. E isso precisamos. Claro que nós não vamos, por isso, nos afastar do mundo, porque o mundo está aí, coisas acontecem, de tudo acontece. E também vamos ter contato com coisas que não são tão felizes, com coisas que não são tão alegres, porque a vida continua, o mundo vai acontecendo, mas nós podemos, ao longo das nossas 24 horas, observar quanto tempo nós dedicamos àquilo que é bom, àquilo que é positivo, e quanto estamos nos dedicando àquilo que não faz bem ao nosso coração, à nossa mente, aos nossos sentimentos. Então, Emmanuel nos fala no livro Pão Nosso: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu. Então depende de nós. Depende de nós querermos modificar o nosso dia para melhor ou para pior. Porque todos esses bons espíritos nos inspiram através dessas mãos abnegadas, como foi a de Chico Xavier, a de Divaldo Franco, através da nossa querida Joana de Ângeles e tantos outros espíritos do bem, que vieram nos falar acerca da nossa forma de ser, de pensar, de agir, da nossa postura mental, da nossa postura no nosso dia a dia em relação à nossa vida diária, com os nossos familiares, no nosso meio social, no nosso ambiente de trabalho. Tudo isso faz parte do nosso dia. Então depende de nós fazermos essa observação e nos lembrarmos do nosso querido Santo Agostinho, que na questão 919 do Livro dos Espíritos nos fala ao coração, no item B: faça uma reflexão à noite, antes de dormir. Reflita como foi seu dia, o que você fez de bom, o que você não fez de bom e aquilo que poderia ter melhorado. Para que os nossos próximos dias, se hoje não foi tão bom, os nossos próximos dias sejam melhores, mais saudáveis, mais interessantes. E com certeza, nós também servimos de exemplo para os nossos irmãos. Convide Jesus para dentro do lar. Faça o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é uma forma também de nós modificarmos o ambiente familiar,
o ambiente onde dormimos, onde acordamos, onde convivemos com os nossos familiares. É daí que começa, de dentro de nós, o nosso ambiente familiar, e depois vamos para o ambiente social. Porque lá fora é o reflexo de tudo o que acontece dentro de nós. Então que a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, ela seja transformada numa vida de alegria e de bons ensinamentos. Que Deus nos dê muita força, Jesus seja o maior e principal exemplo da nossa vida, o nosso farol, que nos conduza a uma vida de bênçãos e de alegrias, como nos lembra Paulo de Tarso.